Olá, queridos irmãos, muito bom dia. Neste domingo abençoado pelo Senhor, nós estamos reunidos novamente para a nossa escola bíblica. E hoje o tema escolhido foi o segundo pilar da fé cristã ou da fé protestante, que é o Sola Fide. Nós no domingo passado falamos sobre somente as Escrituras e hoje nós vamos falar sobre somente a fé. Esta faz parte de um conjunto de doutrinas que nós vemos sendo defendida muito seriamente durante o período reformado, durante o período da reforma, e que hoje é também defendido pelas igrejas históricas ou as igrejas chamadas de igrejas reformadas. Para tal, convido a te fazer uma breve oração comigo para iniciarmos este momento de aprendizagem e de devocional juntos. Pai querido, Deus de misericórdia e graça, nesta manhã deste domingo abençoado, nós subimos as nossas vozes até o Senhor com o intuito de pedir ao Senhor que ilumine os nossos corações, as nossas mentes, o nosso entendimento, para que tudo o que seja abordado, para tudo aquilo que seja aqui ensinado, possa ser de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, de acordo com as Sagradas Escrituras, que é, como nós vimos já no domingo passado, a nossa única regra de fé e prática, a única que tem a capacidade de nos apontar e de nos mostrar a revelação do Senhor para conosco. Graças te dou pela vida de cada um dos meus irmãos e peço ao Senhor que continue conduzindo este momento para a sua honra e a sua glória. Amém. Meus irmãos, Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 28, vai nos dizer o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Esta doutrina do somente a fé, em sua essência, ela afirma que a salvação é alcançada unicamente pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isso significa que a justificação é um ato exclusivo do Senhor, é um ato que pertence somente ao nosso Deus. Nós, seres humanos, não temos participação no processo de salvação, tá? Este ato pelo qual o Senhor nos justifica, não é? A justificação, este ato é o ato em que Deus nos declara justo aos seus olhos. Este ato é recebido gratuitamente como um dom do nosso Deus, não por meio dos méritos próprios que nós temos, mas pela fé que é dada por Deus para que cresçamos em Cristo. Este dogma da igreja, das Escrituras, essa doutrina que está muito bem embasada nas Escrituras, e nós vamos ver isso ao longo da aula, o somente a fé, ele não minimiza, ele não diminui o papel das boas obras, mas ele a coloca no lugar a qual elas de fato pertencem, como fruto da fé, não como uma causa da salvação, mas uma consequência de uma vida repleta pela presença de nosso Deus. Quais são os fundamentos bíblicos, então, para a defesa desta doutrina? Bem, nós já citamos e lemos Romanos, onde Paulo diz que conclui-se que o homem é salvo e justificado pela fé, sem as obras da lei, sem qualquer obra, sem qualquer mérito próprio que o homem possa ter. Indo mais adiante, podemos citar Gálatas capítulo 2, versículo 16, que diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Já em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nós lemos: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Estes são apenas alguns dos muitos textos bíblicos que demonstram a salvação como sendo um dom gratuito de Deus, que é recebido pela fé em Jesus Cristo, independente de qualquer mérito que eu e você, como homens e mulheres, temos perante o Senhor. A justificação pela fé é uma verdade essencial do cristianismo e ela é ensinada na Bíblia, desenvolvida principalmente durante o período e pós o período da Reforma Protestante. Bem, nós como cristãos, nós devemos nos ater ao que a Bíblia ensina e aprender com os outros irmãos em Cristo. Nós vemos esta doutrina sendo defendida muito fortemente na história da igreja por Martinho Lutero, um monge agostiniano que foi o precursor da Reforma Protestante, ou um dos precursores. É bem verdade que, como nós já dissemos na aula anterior, existiu antes de Lutero outros nomes, mas a Reforma ganha notariedade quando Lutero prega as suas teses na porta da capela de Wittenberg, e a partir daquele momento, então, nós temos a reforma indo e alcançando pessoas, abrindo os olhos de diversas pessoas que estavam então presas sobre as garras dos falsos ensinos romanos. Como de costume, eu sempre trago para vocês alguns pareceres, e hoje eu trouxe o parecer de Lutero, Calvino e de alguns outros reformadores. Observem, por exemplo, o que Martinho Lutero diz sobre esta doutrina do somente a fé. Martinho Lutero, um dos principais líderes da Reforma Protestante, ele desempenha um papel crucial no desenvolvimento dessa doutrina, porque em sua luta contra as indulgências da Igreja Católica Romana, ele descobriu que a salvação alcançava unicamente os homens pela fé em Jesus Cristo. Ele argumentava que a justificação era um ato divino da graça de Deus, independente das escolhas ou dos méritos humanos. Qual que é o texto que Lutero se baseia para isso? Romanos, capítulo 1, 17. Porque nele se manifesta a justiça de Deus em Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos dizer que Lutero descobre essas palavras à luz da vela. Lutero enfatiza que a fé é um ato de confiança em Deus, pela qual é recebida a justiça de Cristo como um presente, rejeitando então totalmente a ideia das obras humanas, a ideia de que se pode contribuir para a salvação, de que nós podemos fazer qualquer coisa para ajudar, para merecer a salvação. Rejeita-se aqui a ideia de participação humana no processo de salvação. A graça de Deus, a misericórdia do Senhor, ela não alcança nenhum sistema meritocrático, não há nada de mérito no homem para que ele possa ser salvo. Esse pilar da igreja, o somente a fé, ele era central na teologia de Lutero, e ele, através desse pilar, reaviva o foco da graça e na fé como elementos fundamentais da experiência cristã durante o período da Reforma Protestante. Mas na frente nós temos o surgimento de João Calvino, um outro grande teólogo e reformador, que pega e expande esta doutrina, elaborando uma teologia sistemática que até hoje é muito lida e utilizada, consumida pela igreja. A sua obra, As Institutas da Religião Cristã. Nela ele argumenta que a salvação é unicamente pela graça de Deus, recebida pela fé, e ele enfatiza a soberania de Deus no processo de salvação, afirmando que Deus escolhe livremente aqueles que vão sendo salvos, assim como é afirmado em Efésios, capítulo de número 1. Calvino também explorou a natureza da fé, definindo-a, como um dom de Deus, que produz ou que leva o homem a uma obediência. Ele argumentava que a fé verdadeira não é apenas uma crença intelectual, mas uma confiança profunda em Deus, que transforma
a vida. Portanto, Calvino contribui para uma compreensão de fé como um ato de confiança e de entrega total em Deus, que vai muito além das paredes de uma igreja, que vai muito além dos cultos públicos, mas algo que faz parte da vida cotidiana dos fiéis. Nós temos outros nomes que ao longo da história surgem como pregadores, como pastores, como escritores fiéis às Escrituras Sagradas, que vão defender isso. Por exemplo, nós podemos citar John Owen, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, nomes muito conhecidos por qualquer cristão. Cada um, no seu próprio tempo, com seu próprio estilo literário, aprofunda a mesma compreensão do somente a fé, explorando todas as implicações para a vida cristã e para a missão evangelística da igreja na terra. Owen, por exemplo, destacou a importância do conhecimento de Deus na fé. Edward enfatiza o papel da graça soberana na salvação, ao tempo em que Spurgeon enfatizou a necessidade de uma fé genuína que se manifesta através de obras. Esses teólogos, ao lado de muitos outros, demonstram a riqueza e a complexidade que há no somente a fé, expandindo então a sua aplicação e relevância ao longo de toda a história do cristianismo. Quando nós dizemos somente a fé, nós estamos afirmando a justificação do ser humano ocorre unicamente pela fé em Cristo Jesus. Esta doutrina ela está implicitamente ligada a essa verdade. A justificação como sendo um ato de Deus, ao qual Ele declara o pecador justo aos seus olhos. Não por mérito próprio, mas pelo meio da fé em Jesus Cristo. A fé, portanto, não é um meio para se tornar justo, mas é a maneira pela qual nós recebemos a justiça de Cristo. É a maneira pela qual essa justiça de Cristo é imputada ao cristão, ao crente. A justificação pela fé, ela não é um evento único, mas é um processo contínuo, que começa no momento da conversão e vai continuar durante toda a vida cristã. Uma experiência transformadora, onde a graça de Deus opera nos nossos corações, renovando, nos habilitando para viver uma vida de fato santa. A justificação pela fé, portanto, é o fundamento da vida cristã, a base para a paz com Deus e a esperança de salvação eterna. E é importante nós ressaltarmos e retocarmos o fato de que este processo, somente a fé ou a justificação em si pela fé, ela não é um meio para se tornar justo. Tá bem? Há pessoas que entendem e compreendem de que o ter fé a torna justa perante Deus. Na realidade é o oposto. Na fé nós não damos nada para Deus, nós recebemos do Senhor. Através da fé nós não damos, não entregamos nada ao Senhor, nós recebemos a justiça de Deus, nós recebemos a fidelidade de Deus, o amor de Deus para conosco através de Cristo. E isso é muito importante frisar, porque somente a fé, ela vai nos direcionar e vai nos apontar para como as obras como sendo consequência da salvação, e não um meio de obtermos a salvação. E faz sentido falarmos sobre isso, porque hoje as indulgências continuam a ser vendidas. Agora, talvez não tão como a Igreja Católica Romana fazia no período da Reforma, e não somente pela Igreja Católica Romana, mas a verdade é que muitas igrejas que se dizem evangélicas acabam por vender indulgências aos seus fiéis, através de objetos ungidos, através de rituais místicos, através de medo e de estipular e de instituir no seio dos seus fiéis, no meio dos seus fiéis, o terror da perda da salvação e da autoridade eclesiástica. O somente a fé, ele não vai negar a necessidade de boas obras, mas ele vai colocar essas obras, as tradições e tudo mais no seu devido lugar. As boas obras não são um caminho para a salvação,
mas de fato é o resultado genuíno de uma fé genuína. São frutos de uma nova vida que o crente recebe em Cristo, são frutos de uma vida vivida de acordo com Cristo, impulsionados pelo seu amor, pela gratidão de Deus. A Bíblia nos ensina que estas boas obras são evidências da fé verdadeira e são essenciais para o testemunho cristão. É isso que Tiago vai falar no capítulo 2, no versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Esse versículo mostra que a fé autêntica se manifesta em obras, demonstrando a vitalidade e a autenticidade dessa fé. As boas obras não são um caminho, mas a consequência natural de uma fé verdadeira, expressando a gratidão pelo amor de Deus e a transformação que Deus opera em nossos corações. As boas obras, a Bíblia vai nos dizer que mesmo essas boas obras, elas são produzidas em nós por Deus, para que nós não venhamos a nos gloriar delas. Quando nós lemos o texto de Efésios capítulo 2, versículo de 9, se nós continuarmos lendo os versículos seguintes, nós vamos ver que o escritor vai nos dizer que mesmo as boas obras foram predeterminadas por Deus para que nós as fizéssemos, para que por fim não chegássemos a envaidecer os nossos corações e dizer que fizemos alguma coisa de bom ou boa. E quais que são as aplicações práticas deste pilar, deste baluarte que é o somente a fé das nossas vidas? Esta doutrina possui profundas implicações para a vida cristã. Por quê? Porque ela nos liberta do fardo do legalismo, queridos irmãos, da busca por autojustificação. Ela nos tira do terror imposto por alguns falsos líderes e falsos cristãos. Ao compreendermos que a salvação é um dom gratuito, uma dádiva dada de graça por Deus, que é recebido por uma fé que também Deus faz surgir em nosso coração, nós podemos então viver livres da angústia e do medo de não sermos dignos do amor de Deus, porque nós não somos, e mesmo assim Ele nos amou. Então nós não precisamos ficar com medo disso, pelo contrário, nós precisamos correr aos braços e aos pés do nosso Senhor. Somente a fé nos impulsiona a buscar um relacionamento profundo com Deus, baseando-se não no medo, mas na confiança e no amor. Ela nos motiva a viver em gratidão por uma graça que nós recebemos, buscando agradar a Deus e manifestar através do amor ao Senhor e ao próximo essa graça. Ela nos capacita a enfrentar provações diárias na nossa vida, confirmando que Deus, em sua promessa de salvação, aplica esta fé em nós. A aplicação prática do Sola Fide se reflete em uma vida transformada pelo amor de Deus, motivada pela fé e dedicada a serviço exclusivo do Senhor. Para concluirmos, qual será que é a relevância do Sola Fide na era atual? E você pode me falar assim: pastor, isso é tão antigo, já são mais de 500 anos que nós vimos esse personagem de Sorriso, Lutero, há muitos anos atrás, Calvino e tantos outros pregadores, mas isso foi no passado. E como nós aplicamos isso, irmãos? Esta doutrina, assim como a doutrina do somente as Escrituras, são doutrinas bíblicas, e nós vimos vários textos bíblicos que comprovam isso. E a Bíblia vai nos dizer que as palavras de Deus, ou seja, os escritos sagrados, a Bíblia sagrada, que é a palavra do Senhor, ela não passa, ela não se perde, ela não se torna obsoleta. Então, se era relevante no passado, porque está nas Escrituras, também é relevante hoje. Somente a fé permanece relevante na atualidade. Em um mundo que é marcado por tantas incertezas, desafios, pela busca constante de segurança, de validação, em meio a uma cultura que está imersa no individualismo, no consumismo, a mensagem do somente a fé, que enfatiza a graça e a fé, a liberdade que há em Cristo,
oferece um caminho alternativo de esperança e paz para os homens. A compreensão da doutrina do somente a fé nos ajuda a lidar com ansiedades do mundo presente. Encontramos nossa identidade em Cristo e buscando viver em conformidade com a vontade do nosso Senhor. A aplicação do somente a fé nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nos impulsiona a proclamar a mensagem da graça e da fé, desafiando a busca por justiça própria, a busca pela autossuficiência, desafiando falsos ensinos, falsas doutrinas, a venda de indulgências modernas, em um mundo que busca desesperadamente o significado e propósito próprio. A doutrina do somente a fé oferece uma resposta muito mais profunda e transformadora para isso, que liberta o coração humano e o guia em direção a um relacionamento autêntico com Deus, conduzindo a verdadeira liberdade e a paz duradoura e eterna que há na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esses pilares da fé protestante, nós precisamos ver neles as Escrituras Sagradas falando conosco. Cada doutrina ensinada no seio das nossas igrejas deve estar de acordo com o princípio do somente as Escrituras. Tudo que é tocante à salvação, tudo que é tocante ao coração humano ser justificado, deve estar de acordo com o princípio da fé recebida como um dom de Deus. Somente a fé pode nos conduzir até Cristo, e somente em Cristo nós conseguimos ser salvos. É importante dizer que a graça de Deus, e nós vamos falar sobre ela no próximo domingo, a graça do Senhor, ela é a forma pelo qual Deus derrama a salvação. A fé é a forma pela qual Ele nos conduz até a salvação, e esta salvação se manifesta em Cristo. E é por isso que nós precisamos entender com profundidade cada um dos pilares da nossa fé, para podermos defender os nossos corações e ensinar as nossas comunidades de acordo com os ensinamentos bíblicos. Vamos orar novamente. Pai querido, te dou graça, te louvo e te bendigo pela vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa, ó Senhor, despertar os nossos olhos, os nossos corações, para que possamos estar atentos ao seu querer, à sua vontade, que nossa mente, nosso espírito possa estar mergulhado, ó Senhor, no seu querer e no centro da sua vontade. Pai amado, que possamos ser quebrantados dia após dia e construídos de acordo com o seu querer. Ó Deus, aparta de nós toda vaidade, aparta de nós todo orgulho próprio. Ó Pai, nos quebranta e nos coloca, ó Senhor, na condição de sermos chamados filhos. Faz-nos, ó Deus, entender a profundidade que há na sua presença e no seu querer. Ó Senhor, olhe para nós, ó Pai, e perdoa as nossas ofensas e as nossas iniquidades. Pai, nos ajuda a caminhar nessa fé maravilhosa que o Senhor nos tem dado. Ajuda-nos, ó Senhor, a recebermos e a entendermos a mensagem que é nos passada através das pregações, dos hinos e dos ensinos. Ó Senhor, aumenta-nos e acrescenta-nos a fé, para que possamos cada vez mais ser moldados à imagem do seu Filho e caminhando, irmos, ó Pai, anunciando o seu santo reino com fidelidade, as suas Escrituras e a sua palavra. Pai, permaneça conosco, te peço, por mais essa semana que vamos iniciar, e que logo mais no nosso culto dominical, nosso culto público, o Senhor, ó Deus, possa ser novamente exaltado, glorificado, e que possamos, ó Senhor, na oportunidade, render-te louvores e bendizermos o seu santo nome. Graças te dou por tudo, ó Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês hoje e sempre. Que o Senhor vos abençoe, vos ilumine e vos guarde. Amém. Deus abençoe, querido irmão, e até domingo que vem,
com o tema Somente a Graça. Fiquem com Deus.